A neve caiu silenciosa e grossa na noite de Natal de 1885. Jacob Thornton andou sua terra sozinho, lanternas balançando douradas contra o escuro de Montana. Ele tinha feito isto toda a noite por 5 anos, verificando gado, protegendo portões, retornando a uma cabana vazia. O frio mordeu através seu casaco, fez seu hálito fumaça branca. Esta noite sentiu diferente de alguma forma, mais pesada, o mundo embrulhado em silêncio cristalino. Ele se aproximou do celeiro, botas rangendo através montes até o joelho. A porta estava ligeiramente entreaberta. Jacob franziu a testa. Ele tinha fechado ela mesmo ao pôr do sol. Vento, talvez, ou um veado curioso empurrando através. Dentro, geada cobriu cada superfície como vidro. Seu hálito pairava visível no brilho da lanterna. Os cavalos pisavam em suas baias inquietos. Então ele ouviu um som que não pertencia. Fraco, mal lá, um choro de bebê. O coração de Jacob chutou forte contra suas costelas. Ele levantou a lanterna, seguindo o som. O Hoft, algo estava no Hoft. Ele subiu a escada com urgência cuidadosa. Madeira velha rangendo sob seu peso. O choro veio novamente, fino e desesperado. No topo, ele balançou a lanterna amplamente. O que ele viu parou sua respiração. Uma jovem mulher jazia enrolada no feno solto. Seu corpo embrulhado ao redor um bebê. Ambos vestiam roupa inadequada para o frio matador. Os lábios da mulher eram azul pálido. Seu cabelo escuro empoeirado com geada. O bebê tão pequeno, embrulhado em uma manta fina, tinha pele como porcelana, muito branca, muito parada. Eles estavam congelando até a morte em seu celeiro. Jesus, Jacob sussurrou. Ele colocou a lanterna para baixo, moveu rápido. A mulher não se mexeu quando ele tocou seu ombro. Sua pele sentia como inverno ele mesmo. O bebê choramingou, um som tão fraco que mal carregou. Sem tempo para perguntas, sem tempo para nada exceto ação. Jacob encolheu os ombros para fora de seu casaco pesado. Enrolou ele ao redor deles ambos. A mulher era mais leve do que ela deveria ser, muito magra, seu corpo mal quente contra seu peito. Ele aninhou o bebê perto com um braço, sentiu o tremeluzir de um batimento cardíaco contra suas costelas. Ainda vivos, ambos ainda vivos. Ele desceu a escada com lentidão dolorosa. Cada passo medido, cuidadoso, a cabeça da mulher balançava contra seu ombro. O bebê fez pequenos sons, hálito raso e rápido através do quintal congelado, através da porta da cabana. Dentro o fogo tinha queimado baixo, apenas brasas na lareira. Jacob os deitou no tapete perto da lareira, suas mãos já movendo para construir as chamas, gravetos primeiro, então toras rachadas. O fogo pegou, cresceu, jogou calor e luz dourada através de seus rostos pálidos. Ele ajoelhou-se ao lado deles, removeu suas camadas externas molhadas com eficiência respeitosa. O vestido da mulher estava rasgado na bainha, suas botas gastas através. A manta do bebê estava úmida de neve derretida. Nenhum tinha luvas ou equipamento de inverno adequado. Quem eram eles? De onde eles tinham vindo? Perguntas para mais tarde, agora mesmo. Eles precisavam calor. Eles precisavam viver. Jacob trabalhou através da noite com competência silenciosa. Água morna, não quente. Isso seria perigoso aplicado cuidadosamente às suas mãos e pés, cobertores de sua própria cama. O bebê ele embrulhou em lã e flanela segurado perto de seu peito para compartilhar calor corporal. Ela era uma menina, ele percebeu talvez 6 meses de idade. Seus dedinhos estavam modelados, circulação retornando lentamente. A mulher se mexeu perto da alvorada. Seus olhos piscaram abertos, olhos escuros arregalados com terror súbito. Por favor, ela sussurrou, voz rouca e rachada. Por favor, não nos machuque. Jacob suavizou seu tom, manteve seus movimentos lentos. Você está segura agora, senhora. Apenas aquecendo você. Você estava em meu celeiro, quase congelada lá através. Ela tentou sentar.
Não pôde. Seu olhar encontrou o bebê em seus braços. Emma, ela está aqui. Ela está aquecendo também. Você pode beber algo? Ele trouxe a ela caldo ele tinha aquecido. Apoiou seus ombros enquanto ela bebia. Suas mãos tremeram, mas cor estava retornando a seus lábios. A bebê Emma começou a resmungar. Um som mais forte agora, faminto, vivo. Meu nome é Sarah, a mulher conseguiu. Sarah Mitchell e Alparmian. Nós estávamos... Nós nos perdemos. Para onde você estava indo? Oregon, minha irmã. O trem de carroças nos deixou para trás quando eu adoeci. Nós temos estado andando por 2 dias. A mandíbula de Jacob apertou. 2 dias neste frio com um bebê. Foi um milagre eles terem sobrevivido este tempo. Você está segura agora, ele disse novamente. Descanse. Nós falaremos quando você estiver mais forte. Os olhos de Sarah encheram-se com lágrimas. Ela estendeu a mão, tocou a pequena cabeça de Emma. Os olhos do bebê estavam fechados agora, respirando estável contra o peito de Jacob. Obrigado, Sarah sussurrou. Obrigado. Jacob assentiu, garganta muito apertada para palavras. Ele alimentou Emma leite aquecido de um pano, paciente e cuidadoso. Ela bebeu avidamente, seu corpinho relaxando enquanto calor e comida a enchiam. Fora, a primeira luz da manhã de Natal tocou a neve. Dentro, 2 vidas pendiam na balança. E Jacob Thornton, que tinha estado sozinho tanto tempo, ele tinha esquecido o que propósito sentia como os segurou ambos em suas mãos envelhecidas. Sarah acordou à luz do fogo e ao cheiro de café por um momento. Ela não lembrava onde ela estava. Então voltou o frio terrível. O celeiro, o rosto envelhecido do rancheiro acima dela. Ela sentou-se cuidadosamente. Seu corpo doía, mas o frio mortal tinha recuado. Emma jazia ao lado dela em um ninho de cobertores, dormindo pacificamente. Os olhos de Sarah arderam com lágrimas de alívio. O rancheiro sentou-se em uma mesa de madeira áspera, observando-a à luz do dia, ou o que passava por isso através de janelas embaçadas. Ela podia vê-lo melhor. Talvez 40, talvez mais velho, alto e esguio, com cinza enfiando através cabelo escuro. Seu rosto estava envelhecido, mas linhas gentis profundas, ao redor olhos que tinham visto coisas difíceis. Como você se sente? Ele perguntou. Melhor quente. A voz de Sarah saiu mais forte agora. Ela tocou a testa de Emma. Temperatura normal. Ela está bem. Alimentou ela 2 vezes na noite. Ela é um bom bebê. Quieta. Sarah sentiu uma onda de gratidão tão intensa que doeu. Este estranho tinha salvado eles. Tinha ficado acordado a noite toda cuidando deles ambos. Ela nem mesmo sabia o nome dele. Eu sou Sarah Mitchell, ela disse. Esta é Emma, minha filha. Jacob Thornton. Esta é minha terra. Eu sinto muito nós intrometemos. Eu estava procurando por abrigo apenas pela noite. Eu devo ter adormecido. Eu não pensei. Não peça desculpas. A voz de Jacob era firme, mas gentil. Você tem sorte, eu encontrei você quando eu o fiz. Outra hora, talvez menos. Ele não terminou. Sarah olhou para Emma, sentiu o peso de quão perto eles tinham chegado. Eu não sei como agradecer você. Nenhum obrigado necessário. Qualquer homem decente faria o mesmo. Mas Sarah tinha aprendido em sua curta e difícil vida que homens decentes eram mais raros do que pessoas afirmavam. Este tinha levado eles através de uma noite congelada, tinha cuidado de sua filha com mãos capazes, tinha pedido nada em troca. Jacob levantou-se e despejou café em um copo de estanho. Você pode comer? Eu tenho ovos. Pão da semana passada. Ainda bom. Eu não quero pegar sua comida. Eu estou oferecendo ela. Ele encontrou seus olhos. Você precisa força. O bebê precisa você forte. Sarah assentiu. Aceitou o café. Era quente e amargo e maravilhoso. Jacob cozinhou no fogão uma refeição simples de solteiro, mas preparada com cuidado. Ovos mexidos, fatias grossas de pão torradas no ferro,
Ele serviu ela primeiro. Observou para ter certeza, ela comeu. Você disse que estava indo para Oregon, ele disse depois de um tempo. Sua irmã está lá. Sim, em Portland. Ela casou um comerciante ano passado. Disse havia espaço para nós se a voz de Sarah se apagou. Se eu pudesse chegar lá. Ela enviou a carta 6 meses atrás, antes de Emma nascer. Jacob estava quieto, mexendo seus próprios ovos. O pai morto. Febre o levou, antes ele soube eu estava com criança. Sarah disse isso categoricamente, sem emoção. Ela tinha chorado todas suas lágrimas por Thomas inverno passado. Agora ela apenas precisava sobreviver. Eu me juntei a um trem de carroças em Kansas. Mas quando eu fiquei doente, quando Emma teve febre, eles disseram eles não podiam esperar. Deixaram-nos em um posto de comércio com promessas alguém mais viria através. Ninguém veio. Ninguém veio. Sarah olhou para sua filha, dormindo tão pacificamente agora. Nós esperamos 3 semanas. Eu usei o dinheiro que eu tinha para quarto e comida quando acabou. O dono disse, nós tínhamos que partir, então nós andamos. Eu pensei, talvez eu encontraria uma cidade, outro trem, algo. A expressão de Jacob escureceu. Você andou através do inverno com um bebê. Que escolha eu tive? Ele não tinha resposta para isso. Que escolha pessoas desesperadas alguma vez tiveram? Quão longe você chegou? Ele perguntou. Eu não sei. Eu perdi a noção dos dias quando a neve começou a cair. Eu apenas procurei por abrigo. Eu vi seu celeiro. Emma se mexeu, fez pequenos sons. Sarah levantou ela. Começou a amamentar. Jacob virou suas costas educadamente, deu-lhes privacidade. Quando ele olhou novamente, ambos, mãe e criança, pareciam mais assentados, mais reais de alguma forma. Você pode ficar aqui, Jacob disse, até você estar forte o suficiente para viajar, o tempo que isso levar. A cabeça de Sarah levantou-se bruscamente. Eu não podia impor. Não é uma imposição, é inverno. Você tem um bebê. Para onde mais você iria? Eu não tenho dinheiro para pagar você. Eu não estou pedindo por dinheiro. A voz de Jacob era quieta, mas certa. Eu estou oferecendo abrigo, caridade cristã. Se você precisa chamar isso de algo, sem amarras, sem expectativas, apenas um lugar quente até a primavera. Sarah estudou seu rosto, procurando por engano, por motivos ocultos. Ela encontrou apenas honestidade cansada. Este homem tinha estado sozinho um longo tempo. Ela podia ver isso na maneira como ele se movia através da cabana, na mobília esparsa, na ausência de qualquer suavidade ou conforto. Por quê? Ela perguntou suavemente. Jacob olhou para longe para o fogo. Porque é Natal. Porque você precisa ajuda? Porque ele parou, balançou sua cabeça. Isso importa por quê? Eu suponho que não. Sarah segurou Emma mais perto. Obrigado, Sr. Thornton. Jacob. Fora, a neve começou a cair novamente, suave e grossa. Dentro, calor permaneceu. 2 estranhos e um bebê trazidos juntos por desespero e misericórdia. Sarah não sabia o que viria a seguir, mas por agora, por este momento, eles estavam seguros. Isso era suficiente. Jacob sentou sozinho depois de Sarah e Emma caíram de volta no sono. A cabana sentiu-se diferente. Havia respiração nela além da sua própria. O som de outra vida. 2 outras vidas compartilhando seu espaço. Ele deveria ter se sentido invadido. Ele tinha construído esta solitude cuidadosamente, tijolo por tijolo, ano por ano. Em vez disso, ele sentiu algo mais. Algo que ele não podia nomear ainda. Seu café tinha ficado frio. Ele não o bebeu. A porta fechada na parede distante chamou sua atenção, como sempre fazia. O berçário, ele não o tinha aberto em 5 anos. Não tinha sido capaz. Dentro estava a cadeira de balanço de Mary, o berço que ele tinha construído com suas próprias mãos, roupas minúsculas dobradas e esperando por um bebê que nunca respirou.
Mary tinha morrido dando à luz a seu filho. O menino viveu por 3 horas, tempo suficiente para Jacob o segurar, para contar seus dedos, para assistir a luz desvanecer de olhos que tinham mal aberto. Eles foram enterrados juntos no lote atrás da casa, sob a árvore de álamo. Jacob visitava seus túmulos todo domingo. Depois ele tinha fechado a porta do berçário, trancado ela, jogou-se no trabalho, em tornar o rancho lucrativo, em qualquer coisa que o mantivesse movendo para frente. Ele tinha falado com quase ninguém por 5 anos, exceto mãos contratadas e o homem na loja geral na cidade. Ele tinha construído paredes ao redor de seu coração tão grossas que nada podia passar. Nada até esta noite. Ele olhou para a mulher e criança dormindo. Sarah era jovem, mais jovem do que Mary tinha sido, talvez 23. Emma não podia ter mais de 6 meses, a mesma idade que seu filho teria tido se ele tivesse vivido. Era por isso que ele os tinha trazido para dentro sem hesitação. Era por isso que suas mãos tinham sabido exatamente como aquecer um bebê, como alimentar ela, como segurar ela perto. A voz de Mary veio a ele na memória, clara como se ela estivesse ao lado dele. Você tem muito coração para desperdiçá-lo em estar sozinho, Jacob. Ela tinha dito isso uma vez anos antes eles casaram. Ele tinha estado ajudando um vizinho a reconstruir depois de um incêndio no celeiro, trabalhando do nascer ao pôr do sol sem pagamento. Mary tinha trazido a ele almoço, observado ele trabalhar, disse aquelas palavras com aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. Alguns homens são destinados a construir, ela tinha dito, e alguns são destinados a cuidar. Você é ambos Jacob Thornton. Não esqueça isso. Mas ele tinha esquecido ou tentado. Cuidar significava perder. Construir significava assistir coisas desmoronarem. Amor significava túmulos sob árvores de álamo. Ele levantou-se e moveu-se para a janela. A alvorada estava rompendo, rosa pálido através de branco sem fim. A neve tinha parado. O mundo parecia limpo e novo, como Deus tinha limpado a lousa. Jacob pensou sobre encontrá-los no celeiro, sobre quão perto ele tinha chegado de fazer suas rondas 1 hora depois de terminar o trabalho do livro Razão, ele tinha adiado. Sobre quão facilmente ele poderia ter os descoberto congelados sólidos na manhã. Não era coincidência. Ele não acreditava em coincidência mais. Não no Natal. Não como isso. Ele os tinha salvo porque ele tinha que. Porque deixá-los teria matado algo nele pior do que a dor alguma vez teve. Porque a voz de Mary em sua cabeça disse: é por isso que você ainda está aqui, Jacob. Este é seu propósito. A decisão se formou sem pensamento consciente. Eles ficariam, não apenas até Sarah estivesse forte o suficiente para viajar, tanto tempo quanto eles precisassem, 1 semana, 1 mês, o inverno inteiro. O que quer que levasse para vê-los seguros, alimentados, aquecidos, para ver Emma crescer mais forte, para ver Sarah sorrir. Ele devia a eles nada. Eles deviam a ele nada. Mas algo maior que dívida estava em trabalho aqui. Algo como redenção, como uma segunda chance, nenhum deles tinha pedido, mas ambos desesperadamente precisavam. Jacob adicionou lenha ao fogo, assistiu ele pegar e crescer. Calor encheu a cabana, afastou o frio. Emma fez um pequeno som em seu sono, acomodou-se mais fundo em cobertores. O rosto de Sarah em descanso parecia pacífico, jovem, sem fardos. Ele daria a eles isso, pelo menos uma estação de paz, um lugar para respirar sem correr. Fora, o sol subiu mais alto. Manhã de Natal espalhou ouro através da neve. Jacob despejou o café fresco, ficou na janela observando a luz transformar sua terra. A árvore de álamo estava escura contra branco, sua esposa e filho descansando debaixo. Eu estou tentando, Mary, ele sussurrou. Eu estou tentando lembrar como. A porta para o berçário permaneceu fechada. Mas pela primeira vez em 5 anos, Jacob pensou ele poderia algum dia talvez ser capaz de abrir ela.
Não hoje, mas algum dia. Era um começo. Dias caíram em ritmo. A força de Sarah retornou gradualmente, cor subindo em suas bochechas. Emma prosperou, crescendo mais gordinha e mais alerta. A cabana se ajustou ao redor deles, fez espaço para sua presença. Jacó acordou antes da alvorada, como sempre, alimentou os cavalos e verificou o gado. Quando ele retornou, Sarah estava geralmente acordada trabalhando em algo, apesar de seus protestos. Ela não podia sentar ociosa. Ela disse não era em sua natureza. Ela lavou louça, dobrou cobertores, varreu o chão, pequenas contribuições que significavam tudo para sua dignidade. Jacob entendeu. Ele tinha se sentido inútil uma vez. Depois que Mary morreu, trabalhar tinha sido a única coisa que o manteve são. Você não tem que, ele disse uma manhã, encontrando ela amassando massa de pão. Eu quero. As mãos de Sarah moveram-se com deficiência prática. Você nos deu tanto. Deixe-me dar algo de volta. Você está se recuperando. Você precisa de descanso. Eu descansei por uma semana. Eu estou bem agora. Ela moldou a massa, colocou ela perto do fogão para crescer. Além disso, quando é a última vez você teve pão fresco? Jacob não podia lembrar. Ele tinha estado vivendo de ataque duro e o que quer que fosse mais fácil. Ponto justo. Sarah sorriu e algo em seu peito mudou. Era um sorriso real, desprotegido. O primeiro ele tinha visto dela. Emma sentou-se em uma manta junto ao fogo, brincando com um chocalho de madeira. Jacob tinha esculpido de pinho de sucata. Ele tinha trabalhado nele à luz da lamparina, mãos lembrando habilidades ele pensava esquecidas quando ele tinha dado isso a Sarah. Ela tinha segurado ele como se fosse ouro. Ela ama ele, Sarah disse. Agora, observando Emma sacudir o chocalho com deleite. Ela dorme com ele toda noite. É apenas madeira. É bondade que vale mais do que madeira. Noites eles conversaram. Pequenas coisas no começo, o tempo, o rancho, tópicos seguros, mas gradualmente mais profundos. Sarah falou de sua infância no Missouri. Seus pais mortos de chalera. Casando Thomas porque ele era gentil e ela não tinha para onde mais ir. Thomas morrendo antes ele soube sobre Emma. A solidão da maternidade precoce, sem família, sem apoio. Jacob ouviu mais do que ele falou. Mas às vezes, tarde da noite, com o fogo queimando baixo, ele compartilhou fragmentos. Seu pai ensinando ele ranchear, construindo esta cabana com suas próprias mãos. O riso de Mary, seu jardim no verão, como ela tinha feito tudo sentir como lar. Ele não mencionou o berçário, não mencionou os túmulos. Sarah os viu de qualquer forma. Ela era muito observadora para não notar a porta fechada, a tristeza distante em seus olhos, mas ela não perguntou. Ela entendeu que algumas portas abriram em seu próprio tempo. Uma noite, Emma cresceu irritadiça. Sarah tinha estado acordada a noite anterior quando o bebê estava com dentes, e exaustão mostrou em seu rosto. Jacob pegou Emma sem pensar, andou com ela ao redor da cabana, cantando baixo e sem melodia. Emma se acomodou contra seu ombro, seu pequeno corpo quente e confiante, sua respiração desacelerou, aprofundou, adormecida em minutos. Quando Jacob olhou para cima, Sarah estava observando com lágrimas em seu rosto. O que está errado? Ele perguntou, voz quieta para não acordar o bebê. Nada está errado. Sarah limpou seus olhos. Ela confia em você. Emma não confia facilmente. Depois nós fomos deixados para trás. Depois tantos estranhos foram cruéis. Ela parou de deixar qualquer um, exceto eu, segurar ela. Mas você, ela balançou sua cabeça. Ela sabe você é bom. Jacob olhou para baixo para o infante dormindo. Sua minúscula mão enrolada contra a sua camisa. Seu hálito era quente em seu pescoço. Algo feroz e protetor surgiu através dele. Ela é um bom bebê. Ele conseguiu. Ela é graças a você. A voz de Sarah era suave. Eu não sei o que nós teríamos feito se você não tivesse nos encontrado. Alguém teria ajudado. Talvez. Mas você fez.
Você abriu sua casa, sua vida. Você não tinha que. Jacob encontrou seus olhos através da cabana iluminada pelo fogo. Sim, eu fiz. As palavras pairaram entre eles, pesadas com significado. Nenhum estava pronto para nomear. Sarah olhou para longe primeiro, bochechas corando. Jacob cuidadosamente deitou Emma em seu berço improvisado, uma gaveta de cômoda forrada com cobertores, e a aconchegou. Aquela noite, deitado em sua cama enquanto Sarah dormia no sofá, Jacob olhou fixamente para o teto. Ele podia ouvi-los respirando. 2 vidas ele era responsável por agora. Se ele tinha planejado isso ou não, as paredes que ele tinha construído estavam rachando. Todo dia, um pouco mais de luz passava. Toda noite, outra peça de seu coração congelado descongelava. Isso o aterrorizou. Depois de perder Mary, depois de perder seu filho, ele tinha jurado nunca mais se importar tão profundamente. Cuidar significava dor. Amor significava perda. Mas a confiança de Emma, o sorriso de Sarah, a maneira como a cabana sentia-se viva novamente, essas coisas ele não podia ignorar. Não queria ignorar. Ele estava em perigo de esperar. E esperança era a coisa mais aterrorizante de todas. A tempestade de neve atingiu 3 semanas depois do Natal. Vento uivou como lobos, empilhando montes contra as paredes da cabana por 3 dias. Eles estavam selados dentro juntos, um pequeno mundo de luz de fogo e calor contra a fúria fora. Sarah encontrou o livro de receitas de sua mãe no segundo dia guardado em uma prateleira alta. Posso? Ela perguntou, segurando-o cuidadosamente. Jacob assentiu. Vá em frente. Ela assou pão usando as velhas receitas, enchendo a cabana com cheiros que ele não tinha conhecido em anos. Canela, mel, fermento crescendo. A cozinha tornou-se dela de uma forma que sentia natural, não forçada. Ela se moveu através dela como se ela sempre tivesse estado lá. Emma aprendeu a sentar-se durante aqueles dias de tempestade. Um momento ela estava caindo. No próximo, ela estava equilibrada e orgulhosa. Balbuciando com sua conquista, Sarah riu com pura alegria. E Jacob encontrou-se rindo também. Tinha sido tanto tempo desde que ele tinha rido. Na terceira noite, Emma cresceu irritadiça, com dentes novamente, ou talvez apenas cansada de estar enjaulada. Ela não se acalmava para Sarah, que tinha estado acordada com ela a noite anterior e estava exausta. Deixe-me tentar, Jacob disse. Sarah hesitou, então entregou Emma. Eu sinto muito. Eu não sei o que está errado com ela. Nada está errado. Ela está apenas sendo um bebê. Jacob levantou-se e andou com Emma em círculos lentos ao redor da cabana. Ele cantarolou a única canção ele podia lembrar, algo sua própria mãe tinha cantado. Sem palavras, apenas melodia. O choro de Emma desvaneceu para gemidos, então silêncio. Ela deitou sua cabeça em seu ombro, suspirou profundamente, relaxou em sono. Seu pequeno corpo era quente e confiante contra seu peito. Seu hálito veio constante e lento. Jacob parou de andar, ficou parado na luz da lamparina. Este sentimento, esta ternura feroz protetora, ele tinha pensado que morreu com seu filho. Mas aqui estava de novo, vivo e esmagador. Esta bebê menina que não era sua, que tinha vindo a ele por acaso em desespero, tinha de alguma forma encontrado seu caminho para os câmaras trancados de seu coração quando ele olhou para cima. Sarah estava chorando silenciosamente. O que é? Ele sussurrou, não querendo acordar Emma. Ela confia em você, a voz de Sarah quebrou. Emma não confia em pessoas. Depois tudo sendo deixado para trás, o frio, rostos estranhos por toda parte, ela parou de deixar qualquer um exceto eu segurar ela. Mesmo estranhos gentis no posto de comércio. Ela gritaria. Mas você, ela limpou seus olhos. Ela sabe. Crianças sempre sabem quem é bom. Jacob não podia falar. Sua garganta estava muito apertada. Ele olhou para Emma, para seu rosto dormindo pacífico, sua minúscula mão enrolada contra sua camisa.
Ele tinha falhado seu próprio filho. Não tinha sido capaz de salvá-lo. Mas talvez ele pudesse proteger esta. Talvez ele pudesse ser o que Emma precisava. Ela é fácil de amar, ele finalmente disse. Os olhos de Sarah encontraram os dele largos e escuros na luz do fogo. Algo passou entre eles. Não dito, mais poderoso. Compreensão, reconhecimento, o começo perigoso de algo nenhum tinha planejado. Sarah olhou para longe primeiro, corada. Eu deveria quando a tempestade clarear. Eu precisarei pensar sobre a primavera. Os passes de montanha abrirão em alguns meses. Eu deveria escrever para minha irmã. Deixar ela saber nós estamos vindo. As palavras atingiram Jacob como água fria. Vindo. Tempo futuro. Partindo. Certo, ele disse. Claro. Ele deitou Emma em seu berço de gaveta, aconchegou cobertores ao redor de seu pequeno corpo. Suas mãos sentiram-se vazias depois. Tudo sentiu-se vazio. Aquela noite, Jacob deitou acordado, ouvindo a tempestade furar. Sarah e Emma respiraram quietamente através da cabana. Ele pensou sobre a primavera, sobre os passes abrindo, sobre eles partindo, sobre esta cabana retornando ao silêncio e solitude. Ele não podia suportar isso. A percepção foi súbita e completa. Ele não podia vê-los ir embora. Estas duas vidas tinham se tornado necessárias para ele em 3 curtas semanas. O riso de Emma, a presença de Sarah, a maneira como a cabana sentia-se viva novamente. Mas o que ele podia oferecer? Uma cabana áspera em terra isolada. Um homem ainda assombrado pela dor. Uma vida de trabalho duro e invernos mais duros. Sarah merecia melhor. Emma merecia melhor. Eles mereciam Portland. Uma família real. Oportunidades ele não podia prover. Jacob olhou fixamente para o teto, lutando com esperança e medo. Ele queria que eles ficassem. Queria isso com uma intensidade que o aterrorizou. Mas querer não era suficiente. Ele tinha querido seu filho viver também. Querer mudou nada. Fora, a tempestade continuou. Dentro, calor permaneceu. E no espaço entre o que era e o que nunca poderia ser, Jacob Thornton sentiu seu coração quebrar tudo de novo. Fim de janeiro trouxe uma onda de frio tão severa que gelo se formou no interior das janelas. A tempestade tinha passado, mas seu rescaldo perdurou. Sarah cresceu inquieta, mais forte, pensando à frente. Eu impus sobre você muito tempo. Ela disse uma manhã enquanto fazendo café. Jacob olhou para cima do livro Razão, onde ele tinha estado fingindo trabalhar. Você não impôs. Eu tenho. Emma e eu temos pegado sua cama, sua comida, seu tempo. Quando o tempo quebrar, nós deveríamos ir. Ir onde os passes não abrirão por 2 meses pelo menos para a cidade. Então eu poderia encontrar trabalho, ganhar dinheiro para a passagem para Portland. Que tipo de trabalho? Jacob manteve sua voz neutra. Com um bebê. A mandíbula de Sarah disse daquela maneira teimosa que ele tinha vindo a reconhecer. Eu encontrarei algo. Eu sempre faço, ela começou a planejar a sério, remendando seu vestido gasto, organizando seus poucos pertences, preparando para a partida. Jacob ajudou sem comentário. Mesmo que cada preparação sentisse como uma pequena morte, ele engatou a carroça uma manhã para levá-los para a cidade uma vez as estradas limpas. Sarah o encontrou reparando o velho berço no celeiro 2 dias depois. Ela ficou na porta, observando-o trabalhar. Para que é isso? Ela perguntou. Berço? Ele não olhou para cima, focado em lixar a madeira lisa. Para Emma? Esperança coloriu sua voz. As mãos de Jacob pararam. Ele deveria dizer sim. Deveria dizer a ela que era para Emma, que ele queria que ela tivesse isso. Mas as palavras não viriam. Em vez disso, ele balançou sua cabeça para a próxima família que poderia precisar disso. A próxima família, não eles. As palavras pairaram no ar frio como acusação. O rosto de Sarah ficou em branco. Claro, isso faz sentido. Ela virou e saiu.
Jacob ouviu seus passos recuando rápidos e feridos. Ele fechou seus olhos, amaldiçoou-se silenciosamente. Ele tinha pretendido ser prático, para manter distância entre eles. Em vez disso, ele tinha apenas ferido ela. O calor que tinha crescido entre eles começou a esfriar. Refeições tornaram-se estranhas. Conversas forçadas. Sarah jogou-se em preparações, agindo rápida e eficiente. Jacob trabalhou horas mais longas no rancho. Voltando para casa depois do escuro, partindo antes da alvorada, Emma sentiu a tensão. Ela cresceu inquieta, chorando mais do que o usual, não se acalmando facilmente. Ambos adultos tentaram confortá-la, mas a dor não dita entre eles tornou tudo mais difícil. Uma noite, Sarah falou enquanto ela lavava a louça. Eu escrevi para minha irmã. Eu postarei a carta na cidade. Deixar ela saber nós chegaremos no início do verão. Bom, Jacob disse, embora a palavra soubesse como cinza. Isso é bom. Obrigado por tudo, Jacob. Verdadeiramente você salvou nossas vidas. Eu nunca esquecerei sua bondade. Tempo passado. Como se eles já tivessem ido, Jacob assentiu. Incapaz de falar, ele levantou-se abruptamente, vestiu seu casaco. Eu verificarei o gado fora. A noite era brutalmente fria. Estrelas brilhavam no alto, distantes e indiferentes. Jacob andou passado o celeiro para a árvore de álamo onde Mary e seu filho jaziam enterrados. Os túmulos foram marcados com simples cruzes de madeira, envelhecidas agora por 5 invernos. Ele ajoelhou-se na neve, hálito fumegando branco. Eu não sei o que fazer, ele disse quietamente. Eu quero que eles fiquem. Deus me ajude, Mary. Eu quero que eles fiquem tanto que dói. Mas que direito eu tenho de pedir? O que eu posso dar a eles exceto uma vida dura no meio do nada? Emma merece um lar real, uma família real. Sarah merece um homem que não está quebrado. O vento respondeu com silêncio. Eu amei você, Jacob continuou, voz rachando. Eu sempre amarei você, mas eles precisam mais do que eu posso dar. Então eu estou deixando eles ir. Eu estou fazendo a coisa certa. Ele sentou no escuro congelado, sozinho com seus mortos e seu desgosto vivo, dentro da cabana. Luz de lamparina brilhava quente. A sombra de Sarah moveu-se através da janela. Emma em seus braços. Eles pareciam uma pintura, como tudo o que ele tinha perdido e não podia ter de novo. Mais tarde, deitado na cama enquanto Sarah dormia no sofá, Jacob ouviu ela sussurrar para Emma. Foi legal ir embora, não foi? Fingindo nós pertencíamos a algum lugar. Fingindo nós tínhamos um lar. Ela pensou ele estava dormindo. Pensou ele não podia ouvir. Mas cada palavra cortou ele como uma lâmina. Sarah queria ficar. Ela tinha estado esperando por ele para perguntar. E ele, tolo que ele era, tinha-a empurrado para longe por medo, por a terrível crença que ele não merecia outra chance de felicidade. Jacob olhou fixamente para o teto, bem acordado. Amanhã eles partiriam para a cidade. Ela postaria sua carta, faria planos para ir para Portland, sairia de sua vida para sempre. A menos que ele encontrasse a coragem para parar ela. A menos que ele finalmente abrisse a porta que ele tinha mantido trancada por 5 anos. Não a porta do berçário, mas a porta para seu próprio coração. A questão era se ele podia. Manhã veio clara e fria. Sarah vestiu Emma em suas roupas mais quentes, juntou seus pertences. Jacob engatou a carroça em silêncio, carregou ela com suas poucas coisas. A viagem para a cidade levaria 2 horas. Depois disso, Sarah alugaria um quarto, encontraria trabalho, esperaria pela primavera. Era sensato, prático, a decisão certa. Então por que isso sentia como morrer? Jacob ajudou Sarah para o assento da carroça e entregou Emma para ela. O bebê olhou para ele com olhos arregalados, sentindo algo errado. Ela estendeu a mão para ele, fez um pequeno som de angústia. Está tudo bem, querida. Sarah murmurou, embora sua voz tremesse. Nós estamos apenas indo para um passeio.
Jacob subiu, pegou as rédeas, os cavalos pisaram, ansiosos para mover. Ele deveria instigá-los para a frente, deveria acabar com isso. Ele não pôde. Emma começou a chorar. Não seu choro irritadiço usual, mas algo com o coração partido e inconsolável. Ela se contorceu nos braços de Sara, alcançando desesperadamente por Jacob, gritando: "Agora, Emma, por favor!" Sara implorou, tentando acalmar ela. "Bebê, por favor." Mas Emma não pararia. Seu rosto ficou vermelho, lágrimas escorrendo. Ela lutou contra o aperto de Sara, braços estendidos em direção a Jacob, em necessidade inconfundível. Algo nele se estilhaçou. Jacob pegou o bebê, puxou ela contra seu peito. Emma agarrou seu casaco com ambas as mãozinhas, enterrou seu rosto em seu ombro, soluçou como se seu coração estivesse quebrando. Porque estava. Ela não entendeu porque eles estavam deixando o único lar que ela tinha conhecido desde aquela terrível noite de Natal. O rosto de Sara amassou. "Eu sinto muito. Eu não sei o que está errado com ela." "Ela sabe", Jacob disse quietamente. "Ela sabe, nós estamos dizendo adeus." Sara apertou suas mãos em sua boca, olhos enchendo-se com lágrimas. "Eu sinto muito. Isso foi um erro. Nós deveríamos voltar." "Acalme ela." O choro de Emma tinha enfraquecido para gemidos exaustos. Então, de repente, seu corpo ficou quente contra o peito de Jacob. Muito quente. "Sara", ele disse bruscamente. "Sinta a testa dela." Sara tocou o rosto de Emma e ficou branca. "Oh, Deus, ela está queimando. Febre. Assim como isso. Febre." Se de angústia ou coincidência não importava. Emma precisava cuidado. Precisava descanso. Precisava o calor da cabana. Jacob virou a carroça sem uma palavra. A decisão foi feita. Eles dirigiram de volta rápido. Emma chorando fracamente contra seu ombro. Sara os segurou ambos, suas próprias lágrimas caindo silenciosas. De volta na cabana, eles trabalharam juntos. Panos frios na testa de Emma, água induzida entre seus lábios, monitoramento cuidadoso através do longo dia. O bebê dormiu inquietamente, choramingando em seu berço de gaveta. Sara recusou deixar seu lado. Noite caiu. A febre de Emma subiu mais alto. A compostura de Sara finalmente quebrou. "Não de novo", ela sussurrou, balançando para frente e para trás. "Por favor, Deus, não de novo. Não pegue ela. Não pegue meu bebê." Jacob puxou ela perto, segurou eles ambos, Sara e a criança febril. "Ela é forte. Ela ficará bem." "Você não sabe isso. Você não pode saber isso." A voz de Sara era rouca com terror. "Eu não posso perder ela. Jacob, ela é tudo o que eu tenho. Ela é tudo." Através da noite, eles mantiveram vigília, revezando com os panos frios, monitorando cada respiração. A febre de Emma enfureceu. Então segurou. Então começou lentamente, agonizantemente, lentamente a cair. Pela hora mais escura antes da alvorada, a testa de Emma sentiu-se mais fria. Sua respiração estabilizou. Cor retornou às suas bochechas. A crise tinha passado. Sara desabou contra Jacob, exausta além das palavras. Ele a segurou, sentiu seu corpo tremer com alívio e medo restante. Emma dormiu pacificamente entre eles, pequena e preciosa e viva. "Eu não posso fazer isso mais", Sara disse. Tão quietamente ele quase perdeu isso. "Não pode fazer o que fingir." Ela levantou sua cabeça, encontrou seus olhos. Os dela eram vermelhos de chorar, mas mais claros do que ele alguma vez os tinha visto. "Eu não tenho para onde ir, Jacob." A última carta de minha irmã disse. "Tempos estão difíceis. Ela não pode nos acolher." Eu menti sobre Portland. Eu estava indo de qualquer forma porque sua voz quebrou, porque eu não podia ficar onde eu não era querida. Onde eu era apenas caridade, apenas fardo. O coração de Jacob parou. "Não, querida. Você tem estado se afastando por dias, construindo aquele berço para a próxima família,
fazendo planos para nos levar para a cidade. Eu pensei, ela parou e engoliu em seco. Eu pensei, você estava pronto para nós partirmos, Sarah. Sua voz saiu áspera, desesperada. Eu não tenho querido nada mais senão para você ficar. Todo dia, toda hora. Eu estou aterrorizado. Última vez eu amei alguém. Deus os tirou de mim. Eu pensei, se eu não perguntasse, se eu não esperasse, talvez não doeria tanto quando você partisse. Mas eu estava errado. Isso dói de qualquer forma. Tudo dói. Sarah olhou fixamente para ele. Você quer que nós fiquemos? Eu quero você fique. Eu quero Emma fique. Eu quero acordar para ela rindo e ir dormir ouvindo você respirar. Eu quero ensinar Emma a andar e vê-la crescer. Eu quero merecer você. Mas eu não sei se eu posso. Eu sou apenas um rancheiro quebrado com mais dor do que senso. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sarah. Nós estamos quebrados também. Todos nós estamos. Talvez é por isso que nós nos encaixamos. Talvez nós ambos temos estado muito com medo de viver. Jacob disse. A alvorada rompeu fora. Luz pálida tocando as janelas. Emma se mexeu, piscou acordada. Ela olhou para eles, ambos Jacob e Sarah, perto juntos. Ela segura entre eles. Ela sorriu, um sorriso real, e a alcançou com ambas as mãozinhas. Jacob pegou uma mão, Sarah pegou a outra. Os três deles sentaram juntos enquanto a luz da manhã encheu a cabana. E pela primeira vez em 5 anos, Jacob Thornton sentiu algo que ele tinha pensado estava morto. Ele sentiu esperança. Os próximos dias se desenrolaram diferentemente. Acordo não dito, ninguém mencionou partir. Sarah retomou seu lugar na cabana como se ela sempre tivesse pertencido lá. Emma recuperou-se totalmente, balbuciando e feliz. Jacob encontrou-se sorrindo sem querer. Uma manhã, ele parou fora da porta fechada do berçário. Ele tinha passado por ela 1000 vezes em 5 anos, nunca pausando. Agora ele estava lá, mão na maçaneta, coração batendo. Sarah veio por trás dele quietamente. Você não tem que, ela disse suavemente. Eu acho que sim. Jacob olhou para ela. Eu gostaria que Emma tivesse ele. Se vocês dois ficarem, realmente fiquem, não como hóspedes, como família. Os olhos de Sarah encheram-se. Jacob, deixe-me terminar. Ele virou para encarar ela totalmente. Eu não sou bom com palavras. Eu trabalho melhor com minhas mãos do que minha boca, mas eu preciso dizer isso certo. Ele tomou um fôlego. Reuniu coragem. Eu quero ser o pai de Emma legalmente diante de Deus e da lei e de qualquer um que perguntar. Eu quero adotar ela, dar a ela meu nome, criar ela como minha, porque ela já se sente como minha. Desde aquela primeira noite, Sarah apertou sua mão em sua boca, lágrimas escorrendo. E eu quero ser seu marido, Jacob continuou, voz áspera com emoção. Se você terá um rancheiro quebrado que esqueceu como fazer qualquer coisa exceto trabalhar, que provavelmente estragará as coisas e dirá a coisa errada e terá muito medo às vezes, mas que ama você, que quer passar quaisquer anos Deus nos der construindo uma vida juntos, ele alcançou a mão dela, segurou-a cuidadosamente. Eu quero parar de estar sozinho. Eu quero ser seu marido e o pai de Emma. Eu quero vocês ambos serem meus e eu ser de vocês. Eu quero abrir aquela porta e encher o berçário com riso novamente. Eu quero. Sua voz rachou. Eu quero uma família, por favor. A resposta de Sarah veio através de lágrimas. Sim, para tudo isso. Sim. Ela jogou seus braços ao redor dele e Jacob a segurou apertado, seus próprios olhos queimando. Emma, brincando por perto com seu chocalho, guinchou com deleite ao vê-los abraçar. Jacob puxou para trás, manteve o aperto da mão de Sarah e virou a maçaneta da porta do berçário. Ela abriu com um clique suave. Dentro, Poeira Mois dançou em luz súbita. A cadeira de balanço de Mary sentou no canto. O berço que ele tinha construído esperava ao lado dela. Roupas pequenas alinhavam uma prateleira.
O quarto segurava dor, sim, mas também amor, também esperança, também a promessa de nova vida. Emma deveria ter isso, Jacob disse. Mas eu gostaria de manter a cadeira de Mary se isso está tudo certo. Claro, Sarah apertou sua mão. Nós honramos quem veio antes. É assim que nós movemos para frente. Eles limparam o berçário juntos aquela tarde, abriram janelas para deixar entrar ar fresco. Lavaram tudo cuidadosamente. Sarah pendurou as poucas roupas de Emma ao lado das mais velhas. Jacob lixou e poliu o berço até ele brilhar. Emma tirou sua soneca da tarde nele pela primeira vez. Ela encaixou perfeitamente, sorriu em seu sono. Aquela noite, depois que Emma foi acomodada, Jacob e Sarah sentaram junto ao fogo. Ele puxou uma pequena caixa de seu bolso, o anel de casamento de sua mãe, ouro simples que tinha ficado em uma gaveta por anos. Não é muito, ele disse, mas é honesto. Como eu quero que nós sejamos. Sarah pegou o anel, deslizou-o em seu dedo. Encaixe perfeito. Quando? Ela perguntou. Assim que o pregador itinerante passar. Poderia ser uma semana, poderia ser um mês, mas eu quero isso legal. Quero que todos saibam, você é minha esposa e Emma é minha filha. Eu quero isso também. Sarah encostou-se a ele e Jacob enrolou seu braço ao redor dela. Eles sentaram em silêncio confortável, observando sombras de fogo dançar. Eu estava tão assustada, Sarah admitiu, de esperar, de acreditar nós podíamos ter isso. Eu também. Jacob pressionou seus lábios em seu cabelo. Mas Emma era mais corajosa do que ambos nós. Ela soube do começo. Sarah riu suavemente. Crianças veem o que adultos perdem. Eles fazem. Jacob olhou em direção ao berçário onde Emma dormia pacificamente. Ela me salvou. Vocês ambos fizeram. Eu estava apenas passando por moções, esperando para morrer. Agora eu lembro o que viver sente como. Nós salvamos um ao outro, Sarah disse. É isso que família faz. Família. As palavras assentaram quentes e verdadeiras no peito de Jacob. Ele tinha perdido uma família para a morte e dor. Mas aqui, contra todas as probabilidades, nas profundezas congeladas do inverno, ele tinha encontrado outra. Construído ela de resgate e bondade e a coragem de esperar mais uma vez. Fora, noite caiu suave e fria. Dentro, calor permaneceu. A porta do berçário estava aberta, luz de lamparina derramando para fora. A respiração suave de Emma carregou através da cabana. O peso de Sarah contra seu lado sentiu como lar. Jacob pensou daquela noite de Natal, encontrando eles congelados no celeiro. Quão facilmente poderia ter acabado diferentemente. Quão perto eles todos tinham chegado de perder este momento. Bem-vindos ao lar, ele disse quietamente. Sarah olhou para ele, sorriu. Nós temos estado em casa desde o Natal. Ela estava certa. Daquela primeira noite, eles tinham estado construindo isso passo a passo, dia por dia, até 3 pessoas quebradas se tornarem uma família inteira. Era suficiente, mais do que suficiente. Era tudo. Primavera veio tarde aquele ano, mas quando ela veio gloriosa. A neve derreteu lentamente, revelando grama verde e primeiras flores silvestres. Pássaros retornaram, enchendo o ar da manhã com canção. O mundo acordou do sono de inverno, e com isso, a vida floresceu. 3 meses depois do Natal, o pregador itinerante chegou. Jacob tinha enviado palavra através da loja geral que um casamento era necessário. O pregador veio preparado, Bíblia na mão, bênção a postos. Sarah vestia um vestido simples, ela tinha costurado de tecido. Jacob comprou na cidade. Ela tinha feito ele em segredo, trabalhando à luz da lamparina. Depois ele dormiu, azul pálido, modesto, com flores silvestres guardadas em seu cabelo escuro. Emma vestiu um vestido novo, também branco algodão com fitas amarelas. Ela sentou no quadril de Sarah durante toda a cerimônia, balbuciando feliz, ocasionalmente alcançando Jacob. 2 peões de rancho serviram como testemunhas.
Eles ficaram na sala principal da cabana, luzes da tarde fluindo através de janelas limpas. O pregador falou as palavras antigas. Sarah e Jacob repetiram seus votos, vozes firmes e seguras. Quando o pregador disse, "Você pode beijar sua noiva", Jacob inclinou-se cuidadosamente, atento a Emma entre eles. O beijo foi gentil, doce, uma promessa selada. "Eu agora vos declaro marido e mulher", o pregador disse, sorrindo. "E eu entendo a outro assunto." "Sim, senhor." Jacob pegou papéis da mesa. Mesa. Documentos de adoção ele tinha tido elaborado na cidade. "Eu gostaria de legalmente adotar Emma como minha filha." O pregador revisou os papéis e assentiu. "Sarah, você consente a isso com todo o meu coração", Sarah disse, olhos brilhando. "Então, pelas leis do território de Montana, Emma Mitchell é agora Emma Thornton, filha de Jacob e Sarah Thornton. Que Deus abençoe esta família." Jacob assinou. Sarah assinou. As testemunhas assinaram. Era oficial, legal, real. Eles celebraram com uma refeição simples. Os peões de rancho ajudaram a preparar. Carne e batatas, pão fresco, torta de maçã seca. Nada chique, mas abundante. Todos comeram bem. Riram facilmente. Emma bateu sua colher na mesa, deleitada pelo barulho e a atenção. Depois as mãos partiram, depois o pregador cavalgou para longe com pagamento e agradecimentos. A nova família sentou-se junta na luz da noite. Sarah amamentou Emma, que tinha ficado sonolenta de excitação. Jacob sentou ao lado deles, braço ao redor dos ombros de sua esposa, observando os olhos de sua filha se fecharem. "Mama", Emma murmurou, meio dormindo. A respiração de Sarah prendeu. Foi a primeira vez que Emma tinha dito a palavra claramente. Jacob sentiu sua garganta apertar com emoção. "Sim, querida", Sarah sussurrou. "Mama está aqui." Os olhos de Emma abriram brevemente. "Encontrei Jacob." "Dá", ela disse, testando o som. Jacob teve que engolir em seco antes ele podia falar. "Isso está certo, Emma. Eu sou seu papai e eu estarei aqui sempre." Emma sorriu, contente, e deixou o sono a reivindicar. Sarah carregou ela para o berçário, deitou ela no berço que tinha esperado tanto tempo para este propósito. Ela aconchegou cobertores ao redor do pequeno corpo, beijou sua testa. Jacob ficou na porta, observando sua esposa, sua filha, sua família. Sarah cruzou até ele e pegou sua mão. "O que você está pensando?" "Que o Natal estava atrasado aquele ano", ele disse. "Mas ele veio justo a tempo para todos nós." Sarah encostou-se nele. "Eu continuo pensando sobre aquela noite. Quão perto nós chegamos de perder isso. Se eu tivesse escolhido um celeiro diferente, se você tivesse verificado seu gado 1 hora depois. Você não fez e eu não fiz." Jacob a segurou perto. "Nós nos encontramos exatamente quando nós precisávamos." Eles ficaram juntos na porta. Emma dormindo pacificamente atrás deles. Através da janela aberta, sons da noite flutuaram em grilos cantando. Vento na árvore de álamo. O distante chamado de um pássaro nightbee. O rancho se espalhou ao redor deles, verde e vivo depois da morte do inverno. Cercas remendadas, jardim plantado, animais prosperando, tudo cuidado com carinho por mãos que tinham lembrado o propósito. Mais tarde, eles sentaram na varanda, observando estrelas emergir. A cabeça de Sarah descansou no ombro de Jacob. Dentro, Emma dormiu segura e quente. Amanhã traria trabalho. Havia sempre trabalho em um rancho, mas esta noite era para paz, para gratidão, para reconhecimento de bênçãos que vieram disfarçadas como desastre. "Você pensa Mary aprovaria?" Sarah perguntou quietamente. Jacob tinha pensado sobre isso frequentemente. "Eu penso ela estaria feliz, eu não estou sozinho mais. Que eu encontrei amor de novo. Que Emma tem um pai e você tem um lar." Ele pausou. "Ela sempre disse, eu tinha muito coração para desperdiçá-lo em estar sozinho." Ela estava certa. Sarah apertou sua mão. "Obrigado por compartilhar ele conosco.
Obrigado por aceitar ele, quebrado como ele era. Nós estamos todos quebrados. Sarah olhou para as estrelas. Mas coisas quebradas podem ser consertadas, especialmente quando você tem ajuda. Jacob beijou o topo de sua cabeça. Respirou no cheiro de seu cabelo. Atrás deles, através da porta aberta, luz de lamparina derramou dourada na varanda. Dentro, a cabana brilhava com calor e vida. A porta do berçário estava aberta. A respiração suave de Emma apenas audível. 1 ano atrás, Jacob tinha estado sozinho, vazio, passando por moções de viver sem realmente estar vivo. A cabana tinha estado escura exceto por uma lamparina, silenciosa, exceto por sua própria respiração, fria apesar do fogo. Agora a luz encheu cada quarto. Riso ecoou diariamente. Amor tinha retornado a espaços que tinham segurado apenas dor, tudo por causa de uma noite de Natal congelada. Uma mulher desesperada. Um bebê inocente. Um homem que tinha encontrado a coragem para abrir sua porta e seu coração mais uma vez. Jacob olhou para fora através de sua terra, para as montanhas escuras contra o céu cheio de estrelas. Em algum lugar além daqueles picos estava o trem de carroças que tinha abandonado Sarah. As pessoas que tinham deixado ela e Emma para morrer. Eles provavelmente tinham esquecido tudo sobre a mulher doente e seu bebê. Mas Jacob lembraria todo dia, todo momento. Ele lembraria que às vezes a salvação veio em formas inesperadas. Que às vezes família não era nascida, ela era escolhida. Que às vezes os melhores presentes chegaram embrulhados em desespero e neve. Sarah se mexeu contra ele. Deveríamos entrar em 1 minuto. Jacob queria segurar este momento. A peça disso, a absoluta correção de sentar em sua varanda com sua esposa sob as estrelas, sua filha dormindo seguramente dentro. Isso era para o que ele tinha construído a cabana todos aqueles anos atrás. Isso era o que ele e Mary primeiro reivindicaram esta terra. Não solidão, não dor, mas esta família, amor, lar. Isso tinha apenas levado o longo caminho ao redor para chegar. Finalmente, eles foram para dentro. Jacob ateou o fogo enquanto Sarah verificou Emma uma última vez. Eles se moveram juntos através da cabana, colocando coisas certas para o manhã, confortáveis no ritual doméstico. Em seu quarto, o quarto que tinha sido de Jacob sozinho por tanto tempo, Sarah soltou seu cabelo, deixou ele cair escuro e longo por suas costas. Jacob observou, maravilhando que isso era real, que ela era sua esposa, que Emma era sua filha, que sua vida, vazia e oca por 5 anos, estava cheia de novo. Eles deitaram-se juntos no escuro através da parede. A respiração de Emma carregou suave e constante. Fora, a noite de primavera segurou sua paz. Dentro, 3 corações batiam em tempo, ritmos de família, tão velhos quanto o tempo e novos quanto a manhã. O último pensamento de Jacob antes o sono o reivindicou foi de luz de lamparina no celeiro, revelando 2 figuras congeladas no feno. Ele tinha subido aquela escada, pensando que ele encontraria a morte. Em vez disso, ele tinha encontrado vida. Sua vida. A vida deles. Começando de novo em uma noite de Natal que mudou tudo. A mão de Sarah encontrou a dele no escuro. Segurou apertado. Eu amo você, ela sussurrou. Eu amo você também, Jacob respondeu. Ambos de vocês para sempre. Era uma promessa, um voto, uma declaração de fé em segundas chances e novos começos. E enquanto o sono finalmente veio, Jacob Thornton, marido, pai, rancheiro, homem redimido, sorriu. O longo inverno estava acabado. Primavera tinha vindo finalmente e com ela esperança floresceu eterna.